Oi para todos que estão assistindo. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ricardo César Cardoso e nós estamos dando início a um novo curso, né, online, né, um curso online intitulado Gilberto Simondon, uma nova abordagem filosófica da individuação. Gilberto Simondon é um filósofo que nós podemos considerar um filósofo tardio, né? Ele só passou a ser reconhecido a partir de sua morte, né? Ou antes ele era muito pouco conhecido, né? Tanto é que a sua obra principal, né, que se intitula A Individuação à luz das noções de forma e de informação, só foi publicado em 2005. Antes, essa sua tese tinha sido fragmentada em dois livros, né? O primeiro é publicado em 1964, intitulado Indivíduo e sua Gênese Físico-Biológica, e isso em 64. Em 1989 foi publicada a segunda parte, com o título A Individuação Psíquica e Coletiva. Simondon, apesar de ele não ser conhecido, muito conhecido fora do meio acadêmico, ele teve um papel de influência em vários pensadores contemporâneos, né? Principalmente os pensadores filósofos de formação francesa, né? E aqui eu cito Foucault, cito Guattari, cito o Derrida, né? E, sobretudo, Deleuze, que foi o primeiro, vamos dizer, a destacar a importância de Simondon para o pensamento contemporâneo, né? O que nós vemos na obra de Simondon, né, a partir logo de início, é que ele elege como seu adversário privilegiado o filósofo Aristóteles, né? Ou seja, ele vai dar um combate central ao ilemorfismo. E por quê? Porque o ilemorfismo ele parte da ideia de que o real é individual, tá? Tudo que existe, ou seja, tudo que é real, ele existe de forma individuada. Esta câmera, a qual estou falando, é um indivíduo, cachorro na esquina seria um indivíduo, né? Então tudo que existe, tudo que está no campo da existência, está individuado. E para Aristóteles, o que vinha a ser o indivíduo, né? O indivíduo nada mais é do que um composto de matéria e forma. Daí a sua doutrina ser chamada de ilemorfismo, né? Ilé, quer dizer matéria, e morfé, forma, né? Ora, essa ideia de que o real se encontra individuado nos coloca de imediato diante de uma questão, né? Como, né, esse indivíduo vem a ser aquilo que ele é. Ora, essa questão leva à pressuposição de que haveria um princípio de individuação que seria anterior à própria individuação. Isso nos colocaria o problema de uma forma abstrata, na medida em que há todo um problema, toda uma discussão que gira em torno de saber o que vem a ser o princípio de individuação.
já que o indivíduo é um composto de matéria e forma, né, e já que o indivíduo é aquilo que é o real, há um problema. O que vinha a ser o princípio dessa individuação? Né? Então, uma discussão toda vai se gerar em torno disso. Nós vamos ver que, no final, a questão acaba girando em torno da forma. A forma como sendo o princípio de individuação. Porém, a forma, ela é genérica, ou melhor dizendo, de uma forma mais apropriada, ela seria um universal. Tá? Se o indivíduo é aquilo que é real, que é aquilo que existe, né, ele existe em sua multiplicidade. Porém, haveria nessa multiplicidade características comuns a esses indivíduos. Essas características comuns seriam a forma. Portanto, a forma seria universal. Se Cálias distingue-se ou difere de Sócrates, eles têm alguma coisa em comum que fazem com que eles sejam aquilo que eles são, ou seja, homens, né? Ou seja, indivíduos da espécie humana. Então, o problema todinho do ilemorfismo é que, primeiro, um universal é que vai dar conta do individual, que vai dar a razão de ser do individual. Por outro lado, as características individuantes, ou seja, aquilo que realmente, concretamente, distingue Sócrates de Cálias, seriam acidentes. A forma, ou melhor dizendo, filosoficamente, na substância, acidentes na substância. Então nós vamos ver que a solução dada ou as soluções encontradas pelo ilemorfismo levariam aquilo que, se nós buscássemos um outro filósofo, né, como Henri Bergson, por exemplo, que vai colocar esse problema como um falso problema. Um falso problema na medida em que não coloca a questão real, a questão concreta, ou seja, como um indivíduo se torna um indivíduo. Ou seja, quais são os processos reais e concretos que se dá a individuação. Tá? Em vez de, segundo Simondon, buscar no princípio de individuação a explicação para a própria individuação, a questão é buscar na individuação a sua própria explicação. Tá? Então, é em torno disso que nós vamos, que vai girar esse nosso curso. Tá? É claro que são questões complexas. Nosso curso vai ter uma duração de 3 meses, vai começar no dia 2 de outubro e se encerra no dia 18 de dezembro, e será dividido em 3 módulos distintos, tá? Cada módulo se constituindo por 4 aulas, uma aula semanal. Tá? No primeiro módulo, cujo título A Crítica Simondoniana ao Ilemorfismo. No segundo módulo, que é do indivíduo, que é intitulado do físico ao vital, no qual nós vamos tratar dessa passagem da individuação física para uma individuação vital. E o terceiro módulo seria dedicado à individuação psíquica e psicossocial. Tá? É claro que nós não vamos esgotar o tema, né, de Simondon, mas vamos pelo menos conseguir traçar uma linha geral da filosofia de Simondon, né, na medida em que nós vamos ver que ele vai ter um grande papel na filosofia contemporânea. Né. Nesse pequeno vídeo,
eu gostaria de me estender um pouquinho mais no primeiro módulo, tá? Que é a crítica simondoniana ao ilemorfismo. Nesse módulo nós vamos trabalhar, né, a concepção ilemórfica da individuação, né? Vamos procurar dar os fundamentos do esquema ilemórfico, as noções de forma, matéria e sinolon, que é o composto de matéria e forma. Vamos trabalhar as noções, né, ver essas noções de forma, de substância, de essência, de ideia, né, essa última, sobretudo, herdada por Aristóteles de Platão. Nós poderemos marcar aqui uma linha, né, de pensamento que identifica essas noções, a ideia de permanência, né, que tem a sua origem no pensamento de Parmênides, né? Quando Parmênides diz que o ser é e não pode deixar de ser, e o não ser não é nem pode vir a ser, né, ele está trazendo para o pensamento uma ideia de que aquilo que é, aquilo que existe, existe na sua fixidez. E toda e qualquer mudança, né, estaria na ordem do não ser. Esse problema que o Parmênides levanta vai gerar todo um problema na filosofia grega, né, e vai culminar com o pensamento de Aristóteles, no qual ele vai ver que o devir não seria propriamente um não ser, mas seria aquilo que acontece na substância. O ser seria a substância e aquilo que acontece na substância seria um acidente. No caso, como eu já falei anteriormente, nós teríamos o ser como sendo a espécie, né, aquilo que caracteriza Sócrates e Cálias, né, seria a espécie, portanto o ser, é aquilo que faz com que Sócrates e Cálias sejam aquilo que eles são. Mas, por outro lado, as características individuantes, aquilo que distingue Sócrates de Cálias, seria da ordem do acidente. Tá? Esse problema da mudança, da transformação, ou do devir, é uma questão cara à filosofia pré-socrática, né, do qual Simondon vai se, vamos dizer assim, vai se beneficiar dela, né? Sobretudo os pensadores como Anaximandro e Heráclito, né? E nós vamos ver que Simondon ele vai pegar esses pensadores, ou as questões levantadas por esses dois pensadores, e vai articular com o pensamento contemporâneo, sobretudo com a física quântica e com a biologia molecular, e ele vai trazer noções como metaestabilidade, ressonância interna e transdução. Por metaestabilidade, né, ele opera sobre um princípio de um estado de tensão. Ou seja, o estado metaestável seria um estado de tensão, né, no qual gerariam ordens de grandezas díspares, né, que entrariam, vamos dizer assim, num estado de ressonância interna entre si. Tá? Esse estado de ressonância interna, né, seria aquilo que caracterizaria um indivíduo. Né? Por outro lado, ao mesmo tempo, na medida em que se gera esse estado de ressonância interna, né, tudo e qualquer elemento que entra nesse sistema, ele integraria esse sistema a partir de uma nova ressonância com os elementos do sistema. Né? É isso que Simondon chama de transdução. Tá? Então, a individuação, para Simondon, é sinônimo de transdução. Tá?
E é claro que, ao colocar esse problema, ele está trazendo aqui de volta o problema da forma. Só que agora, com um desvio radical, na medida em que ele vai articular a teoria da forma, a teoria da informação. Tá? Então, na medida em que há um estado de tensão, e esse estado de tensão entra numa relação de ressonância interna entre os elementos que participam desse estado de tensão, né, isso geraria um sistema de informação. Tá? Ora, e seria justamente esse sistema de informação, ou melhor, esse regime de informação, né, que daria um processo transdutivo, tá? Portanto, num processo de individuação. Então, ele trazia a teoria da forma, ou seja, a Gestalt, de um lado, e a teoria da informação, a cibernética, do outro, né? Ele desloca o problema da forma aristotélica. Né? Não é à toa que a obra, ou melhor, a tese fundamental de Simondon é a individuação à luz das noções de forma e informação. Tá? E que deslocamento é esse que Simondon faz? Ele desloca o problema da forma na medida em que, no caso aristotélico, ou no caso ilemórfico, né, a forma seria a causa da individuação, primeira questão. Né? A segunda é que, no caso de Simondon, a forma não é mais causa, e sim um efeito, um resultado de um processo. Segundo, é que a forma é universal, seria universal, tá? No caso de Aristóteles. Né? E enquanto que para Simondon essa forma seria a própria individuação. Porém, na medida em que o que nós temos é um processo de individuação, tá? Essa forma, ela é por si, ou por sua própria natureza, parte de um processo em devir. Tá? Enquanto que para Aristóteles há uma separação entre ser e devir, né? Aliás, como toda a tradição filosófica distingue ser e devir, né? Como opostos ou como elementos excludentes, em Simondon o devir se torna uma dimensão do ser, ou se tornaria uma dimensão do ser. Portanto, falar de ser em Simondon é falar em devir, ou seja, sobretudo na individuação vital, nós vamos ter um processo contínuo de individuação. Nesse sentido, falar de indivíduo a partir de Simondon não passa de um vício de linguagem, porque o real não é mais individual, mas o real seria um processo de individuação constante. Tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Tá? E para maiores informações, tá? Ver o corpo do texto desta divulgação, né? Que vai estar lá como entrar em contato, questões relativas a preços, os horários do nosso curso, está tudo lá no corpo do texto. Tá? Então, eu aguardo vocês dia 2 de outubro, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês.